Queridos irmãos, vamos então só, eu queria ter só uma palavra de oração para entrarmos na palavra do Senhor. Querido Paizinho, nós te agradecemos por este magnífico dia, por este privilégio que nós temos em paz e realmente a liberdade que nos dás de podermos estar aqui a falar das tuas coisas, te louvando e congregando realmente nesta comunhão, Senhor. Nós realmente queremos-te agora pedir que abras as nossas mentes, que abras os nossos corações para a tua palavra, Senhor. Espírito Santo, faz a tua obra em cada um, que possas elucidar, realmente desafiar a cada um de acordo com a tua vontade. Por isso, realmente fala aos nossos corações. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse. Eu gostava realmente de falar aqui de um assunto. Eu não vou entrar em temas doutrinários, deixo isso para os responsáveis, que este assunto é algo que muitas pessoas acham que vai ser daquela forma, vai ser daquela maneira, que tem a ver realmente com o fim dos tempos. Nós, quando olhamos para o livro do Apocalipse, nós revelamos que uma das coisas é certa, é o Senhor Jesus Cristo virá, e Ele prometeu, e muitas são as promessas que nós encontramos na sua palavra relativamente a essa promessa. Então, nesse sentido, no livro do Apocalipse, no capítulo 1, nós podemos verificar realmente um pequeno texto que eu gostava de dar como introdução, mas que os irmãos depois retenham, porque nós vamos falar muitos outros textos e que todos eles são coincidentes. E realmente nos revela uma das coisas, é que o Senhor Jesus Cristo está para vir e para vir muito em breve. Portanto, nesse sentido, no capítulo 1 e no versículo 7, é curioso realmente quando nós vemos esta escrita de João. João, ao revelar, revela isto não muito com as suas palavras, mas as palavras do Senhor Jesus Cristo. E só nestes dois versículos que vamos ler, nós vamos chegar realmente a esta conclusão também. Apocalipse 1, versículo 7 e versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amém é quando nós, no final de uma oração, também fazemos o mesmo, que significa verdade no grego. Estamos a confirmar a verdade. É, Senhor, é sim. E desta forma nós vemos que João está a dizer isto e diz: sim, é verdade. Isto realmente vai acontecer. E agora vemos as palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Alfa e o Ômega, não é? O princípio e o fim, que é a primeira letra e a última do alfabeto grego. O princípio e o fim, diz o Senhor. E agora reparem, que é vir o todo. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo está a voltar. E uma das coisas que eu gostava aqui de focar, fugindo de todas estas situações que às vezes as pessoas evitam de falar nisto, porque há pessoas que acham que vai ser daquela maneira, que vai ser da outra, que vai ser naquela altura, que vai acontecer, que não vai acontecer. Há muitas realmente especulações sobre isso, mas uma coisa é clara, que nós gostamos aqui realmente que ficasse claro, é que Ele vem. E Ele vai voltar. E uma coisa que nós temos que estar é preparados, mas além de preparados, nós devemos alertar os outros, todas as pessoas, para nos encontrar com Ele. E realmente nós podemos ver, mas que tipo de dia será este? Quando Ele virá. Nós já vimos aqui na passagem em que vem com as nuvens e que todo o olho verá, até mesmo o que o trespassaram e todas as tribos da terra. Agora reparem, podemos pensar, mas como é que é possível se nós aqui vimos do outro lado, como é que é possível do outro lado do mundo isto acontecer? E podemos imaginar realmente uma pergunta que nós podemos: que tipo de dia é este? Uma das coisas é que vai ser uma coisa histórica. Vai ser uma coisa única que vai mudar toda a história. Da mesma maneira como a primeira vez que Jesus veio, não com aquele poder que realmente os judeus estavam à espera, mas Jesus veio de uma forma humilde, mas mudou toda a história. Reparemos, nós estamos no ano 2022, depois da primeira vinda. A primeira vinda mudou logo a história, mudou logo os anos, mudou realmente muita situação e mudou também as nossas vidas. E neste sentido, nós podemos perguntar: que tipo de dia será este? Então, uma das coisas que nós vemos é a vinda de Cristo é considerada um acontecimento histórico. Reparem, vai ser o fim deste tempo
e o início de outro. É o fecho e culminar do cumprimento da história com a revelação e o julgamento de tudo. Vai ser algo realmente memorável em toda a história. Uma coisa que nós nunca tivemos para trás. Uma coisa única. Outra das coisas também que verificamos é que será um evento culminante, no sentido que a vinda de Cristo será um evento máximo, ou seja, a vinda de Cristo será um evento do qual não se pode esperar, no qual tudo termina e a partir do qual tudo começa de novo. Vejam esta fraturação, mas também nós verificamos na palavra que será um dia de juízo. E é isto que nós realmente devemos ter, este temor do Senhor. Estarmos prontos para nos encontrarmos com Ele. Eles vêm para as nações e, por um lado, vêm para condenar a infidelidade à sua lei, de que tem sido tratada com desprezo, mas vem restabelecer a justiça perante as situações de idolatria, adultério, opressão, mentira, violência, que merecem o respectivo castigo. E desta forma podemos perguntar, e como é que Ele virá? Como será a vinda do Senhor Jesus Cristo? Como é que será? Nós vemos claramente a palavra de Deus que nos dá todos estes sinais. Ele virá, uma das coisas que é de uma forma pessoal e literal. Nós, quando vemos realmente que o Filho do Homem foi embora como uma pessoa, retornará igualmente com poder e grande glória. Onde vemos no livro de Atos, esse mesmo Jesus, que dentro de vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Reparem, os discípulos estavam a vê-lo a subir. E então disse, olha, da mesma maneira, ele vai descer. Quando nós vimos no primeiro, em Apocalipse, o que é que nós encontramos? Que ele virá com as nuvens. Da mesma maneira. Portanto, começamos a ver que as coisas começam-se a ligar. Uma das coisas que nós verificamos também é que ele virá de forma visível e audível. Este realmente é um fenómeno que nós encontramos em muitas passagens. Nós encontramos, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Portanto, é algo que toda a gente vai ver. Toda a gente vai ver. Quando nós encontramos também em Marcos, no capítulo 3, vemos aqui vários sinais que os discípulos perguntaram, olha, e então quando será estas coisas? E o Senhor Jesus começa a revelar e começa a dizer, olha, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Imaginem. E os poderes celestiais serão abalados. E fala-nos aqui, as estrelas cairão do céu. E depois, então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra, até aos confins do céu. Portanto, podemos ver também em 1 Tessalonicenses, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, vejam, é uma coisa solene, é como o chamar das tropas, com a trombeta, em que vemos aqui o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Vemos aqui o apóstolo Paulo a falar à igreja de Tessalonicenses. Uma das coisas que realmente já vimos também, e vamos aqui novamente reforçar, é que Ele virá de uma forma gloriosa e triunfante. Portanto, a primeira vinda foi uma vinda de humilhações, mas esta segunda será sim de glória e poder. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Vemos também mais à frente no capítulo 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, Ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e Ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Só por isto começamos a ver quase um relato, e cada vez começamos a ver, a preencher cada vez mais, que realmente a vinda do Senhor será algo notório, algo realmente de grande poder e grande glória, e muitas coisas e cataclismos vão acontecer, algo que vai mudar toda a história.
Portanto, nesse sentido, nós quando olhamos realmente para estas passagens, nós começamos a verificar cada vez mais que o Senhor Jesus Cristo nos alerta para este dia, nos promete realmente a sua vinda, que é a nossa esperança. E então o que nós verificamos também, vemos como diz 2 Pedro. Em 2 Pedro nós vemos também, e vemos vários personagens, desde Marcos, desde Mateus, verificamos aqui Paulo, verificamos agora Pedro, e em Pedro diz: porém o dia do Senhor virá como um ladrão, não que seja pela calada, que seja realmente algo oculto, mas bem surpresa que nós não estamos a contar. E neste sentido, naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfazerão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Imaginem, nós quando vemos paisagens, e agora imaginem cidades, a coisas a desaparecer, estrelas que caem no céu, coisas a serem destruídas pelo fogo, conforme vemos aqui. Tudo o que é feito quase pelo homem a ser destruído. E muitas vezes nós tentamos conquistar coisas à natureza, mas a natureza lá vem e reclama sempre as coisas da mesma maneira. E o que nós começamos a ver também é que esta vinda súbita de Jesus é algo inesperado, em que os homens e mulheres são apanhados de surpresa. E o Senhor Jesus empregou várias metáforas para advertir os discípulos. Por exemplo, o ladrão da noite, que já vimos também em Pedro, vemos também aqui em Mateus e em Lucas, o noivo e as 10 virgens. E o apóstolo Paulo realmente acrescenta esta figura como as dores de parto de uma mulher que está grávida. Portanto, várias são estas figuras. E quando nós olhamos para isto, nós olhamos para os dias de hoje. E se nós olharmos para a Bíblia e quando ela nos fala dos sinais, e podemos perguntar quais são os sinais da vinda de Cristo. Os próprios discípulos perguntaram isto e o Senhor Jesus Cristo esclarece e diz: olha, é isto que tem que acontecer. Irmãos, reparem no texto e reparem naquilo quando a gente liga à televisão, o que é que nós ouvimos. Mateus, no capítulo 24. Todo este capítulo nos fala exatamente o Senhor Jesus Cristo a nos revelar dos sinais para que vai realmente anteceder até que realmente Ele venha. Então diz assim no versículo 3 do capítulo 24 de Mateus: dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, não é? O que é que a gente, quando liga à televisão, o que é que a gente ouve? E rumores de guerra, já estão a dizer que vai haver aquilo e que não sei o que mais, e que o outro quer conquistar aquele outro, e os países já se estão a fortalecer já nestes rumores. Olhai e não vos assustei, porque é nisto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Depois da guerra, o que é que nós agora ouvimos? Quando iniciou a guerra, vimos guerra. Depois da guerra, o que é que começou a existir? Não é? O Covid foi antes, não é? Mas depois do Covid, não é? Entrou a guerra e agora nós ouvimos falar de fomes, não é? Dos cereais, dos alimentos a subir, pestes e terremotos em vários locais. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de integrar para serem atormentados, e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Versículo 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco anda a ver.
Versículo 24, porque surgirão falsos cristos. Novamente, repara, a repetição daquilo que nós ouvimos há pouco. E isto é uma situação muito característica que vemos no Senhor Jesus Cristo, que fala uma coisa e depois vai falar outra vez, no sentido de as pessoas entenderem bem, e vai completar, vai explicar muito isso. E então no versículo 24, surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se fosse possível enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vai ser uma coisa notória. Portanto, se disserem, não vão. Porque quando o Senhor Jesus Cristo vier, toda a gente vai saber que Ele veio. Porque vai ser algo realmente fabuloso, no sentido extraordinário que nós nunca vimos. Pois, agora começa a explicar. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. Quando virem estas coisas, já sabem que o fim está próximo. E logo depois da aflição daqueles dias, repara, o sol escurecerá. Já lemos também esta passagem. A lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, versículo 32. Pois esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Irmãos, todos nós, quando olhamos para estes dias de calor, nós já sabemos que estamos no verão. Não é? Quando nós começamos, que as folhas começam a cair das árvores, nós vemos, isto é o outono. Quando elas começam a brotar novamente, já sabemos, olha, já estamos na primavera. E nós, ao olharmos, vemos isto. E o que o Senhor Jesus Cristo está a querer dizer é que, da mesma maneira que nós olhamos para estas coisas e sabemos que vai acontecer algo a seguir, automaticamente, ao olharmos para isto que Ele nos revela, sabemos que o fim está próximo. E então vamos verificar os sinais que o mundo natural nos dá. O que é que nós verificamos neste gráfico? Isto são os terremotos no mundo, desde o século I até agora ao século XX. Reparem, cada vez mais. Portanto, os sinais que nós estamos a ver, que o Senhor Jesus Cristo falou, eram terremotos, não é? Vamos verificar também mais outra a seguir. Vamos ver aqui, estas são as chamadas erupções vulcânicas. Verifiquem ao longo do tempo o aumento consecutivo. E nós podemos ver muitos e muitos mais gráficos. Basta vocês consultarem isto. E não é só as pessoas da igreja. Nós podemos ver também nos noticiários que há muitas pessoas que estudam a natureza e que começam a alertar cuidado. E existem cimeiras e cimeiras para ver se a gente consegue diminuir isto, para ver se conseguimos realmente dar a volta, porque só temos este mundo. Mas cada vez mais isto está a aumentar. Cada vez mais. O que é que nós verificamos agora neste outro gráfico? Reparem, todos os fenómenos, a nível de terremotos, de incêndios, de furacões, de tudo isto que existe, nós juntamos tudo isto neste gráfico e verifiquem, cada vez a aumentar e a aumentar. Por isso, nós verificamos que atualmente guerras, fomes, terremotos, pestes. Basta só ligarmos o telejornal e vermos tudo isto. Portanto, o Senhor Jesus Cristo está às portas. Se nós verificamos também no mundo moral, o que é que nós vemos? Nós vemos que Jesus utilizou duas palavras-chave para descrever da sua vinda. Disse que será multiplicada a maldade e o amor se esfriará de quase de todos. Se nós verificamos nesta situação da moral,
o que é que nós verificamos? Que os governos cada vez mais liberalizam o pecado. Para, engravidaste, não há problema, mata-se a criança. Já estás velho e estás com dores, não há problema, a gente mata-te. Cada vez mais nós vemos este tipo de coisas. Olha, és homem, queres ser mulher, não há problema. E nós vemos a sociedade moral, toda a moral que nós tínhamos nos dias de hoje, está realmente a inverter-se. Se nós olharmos para o mundo religioso também, quando falamos dos profetas e dos falsos profetas, quantas religiões nós não vemos? Religiões, inclusivamente, que dizem que matam em nome de Deus. Em nome de Deus são capazes de fazer atrocidades, de matar os outros. Quando o que nós vemos de Deus para amarmos os outros. E o que nós verificamos cada vez a chegar às nossas terras aqui, doutrinas realmente muito diferentes. Nós vimos a doutrina da prosperidade. Vemos agora doutrinas dos espetáculos. E que realmente é o mundo lá dentro. E o que é que nós estamos a ver? Em que Deus é bom, só tem que aceitar Jesus Cristo, mas não há arrependimento, não há mudança de vida, não há confissão do pecado, não pregam o pecado, é tudo muito bonito. E são capazes de encher e de estar a crescer. Por isso nós realmente vemos, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Cada vez mais a fé vai diminuir. Vai-se passar por tempos difíceis. Nós cada vez começamos a ver as coisas a comporem-se. E vemos aqui quais as razões. As razões para a segunda vinda. Uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo aponta como razão, uma delas é que Ele virá para ressuscitar os mortos. Este capítulo 6 e estes dois versículos são versículos muito importantes que eu gostava que pudéssemos ficar sempre para podermos perceber, porque às vezes existe muita confusão quando nós falamos na vontade de Deus. Nós, quando olhamos em mandamentos, nós vemos a lei e são várias instruções. Mas reparem, aqui fala em vontade, não fala em vontades. Fala numa vontade. E o que o Senhor Jesus Cristo diz que a vontade de Deus é esta. E é revelada aqui. E sempre que nós ouvimos na Bíblia ou em qualquer outra passagem, lembrem-se desta explicação de Jesus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Versículo 40 outra vez a reforçar o mesmo. Como falamos já há pouco. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, às vezes nós pensamos, qual é a vontade de Deus? Será que eu devo seguir aquele curso? Será que eu devo comprar um carro? Será que eu devo comprar uma casa? Será que eu devo fazer isto? Qual é a vontade de Deus? Vou-me casar com este ou com aquele? A vontade de Deus é esta. Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo e que possam crer nele e tenham vida eterna e Ele o ressuscitará no último dia. Esta é a vontade. Queres fazer a vontade de Deus? Pensa de que maneira é que tu podes fazer isto. De tornar o Senhor Jesus Cristo conhecido, para que outros possam crer nele e tenham vida. Portanto, vemos aqui também em 1 Tessalonicenses, realmente esta trombeta que será soada, porque o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, soada a trombeta descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, o que nós estamos a ver é que o Senhor Jesus Cristo virá para ressuscitar os mortos. Da mesma maneira como Ele ressuscitou, Ele deu a promessa. Quando nós vemos a situação de Lázaro, quando pergunta a Marta e Maria, crês nisto? Porque no último dia Ele o ressuscitará. E da mesma maneira como Ele venceu a morte, Ele também nos vai ressuscitar a todos aqueles que creem
no seu nome. Vemos também que Ele virá para reunir os escolhidos. Portanto, conforme nós vemos aqui em Mateus, enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e de outra extremidade dos céus, além de ressuscitar os mortos. Aqueles que estão vivos vão ser reunidos e todos eles vão estar perante Deus, uns de uma forma, outros de outra. O que nós verificamos também é que Ele virá para transformar e receber os seus santos. Os justos serão transformados, é o que garante em Filipenses, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vemos realmente estes propósitos para o qual o Senhor Jesus Cristo vai. Mas virá também para outra situação, que Ele virá para destruir os poderes do mal. Vemos aqui que clamaram com alta voz, dizendo: até quando, ó soberano, Senhor santo e verdadeiro, não julgas, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Vemos em Apocalipse no capítulo 6. Ele virá aplicar justiça. Às vezes olhamos para Deus como um Deus de amor, mas é um Deus justo. E desta forma, é esta justiça que realmente Ele vem aplicar. E quando nós olhamos, basta só olharmos para os 10 mandamentos. Se olharmos para os 10 mandamentos, o facto de quando nós vemos para amar a Deus acima de todas as coisas, para amarmos o próximo, quando nós olhamos no sentido de não matar, nós muitas vezes no nosso coração deixamos de falar com uma pessoa e dizemos assim: aquela pessoa para mim não existe. Nós no nosso coração a matamos. Quantas vezes nós não mentimos? Quantas vezes nós não fazemos algo por cobiça para com os outros? Aquele que tem eu também quero, ou também gosto, ou falo mal do outro porque tem aquilo. Se nós olharmos para estes mandamentos, todos nós, de acordo com a sua palavra, Ele nos diz que somos todos culpados. Porque não há um justo, um sequer. E sabem, o salário do pecado, a consequência de nós falharmos, quando nós vamos e transgredimos uma lei de trânsito, que nós temos uma consequência, uma multa. A consequência de termos pecado, de termos falhado na lei de Deus, é a morte. O salário do pecado é a morte. E aquilo que o Senhor Jesus Cristo veio nos reconciliar com Deus. Porque Deus, que é 3 vezes santo, a partir do momento que nós pecamos, estamos separados dele. E o Senhor Jesus Cristo, por amor de nós, Deus amou-nos de tal maneira. E então o que é que Ele fez? Em vez de sermos nós a morrermos, o Senhor Jesus Cristo fez esta substituição. Disse assim: olha, vou eu. É como alguém chegasse à polícia e diz assim: está aqui o dinheiro da multa. Está limpo. Está pago. E desta forma, nós nos reconciliamos com Deus. A única coisa que temos é aceitar esta graça de Deus. E podermos realmente confessarmos os nossos pecados, transformarmos a nossa vida e seguirmos agora neste ministério, que o ministério do Senhor Jesus Cristo foi interrompido e foi passado o testemunho aos discípulos para eles continuarem. E os discípulos continuaram e continuaram. Até que alguém entregou-nos aqui o testemunho do Evangelho. Para quê? Para continuarmos a lutar, para continuarmos a fazer o ministério. Vemos aqui também realmente que Jesus vem da justiça que nós vemos. Nós muitas vezes falamos na situação de vingar. E a vingança pertence a Deus. Deus é que vai vingar. Nós não podemos aplicar a justiça pelas nossas próprias mãos. E vemos aqui realmente no livro de Romanos: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Na minha Romanos, no capítulo 2 anterior, nós o que verificamos é que retribuirá a cada um conforme o seu procedimento.
Nós olhamos todo este texto, até vamos verificá-lo desta forma. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus. Quando se revelará o seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas vejam aqui, mas haverá ira, indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a justiça. Outra das coisas que Jesus também virá, Ele virá para criar novos céus e nova terra. Portanto, nós, quando olhamos para esta situação dos ministérios de Jesus, há um deles também que realmente é muito revelado em muitas parábolas. Uma delas tem a ver com a comunhão, que realmente já falamos. Quando nós aqui, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio do Senhor Jesus Cristo, reparem, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É este restabelecimento que o Senhor Jesus Cristo também vem, por ordem nas coisas. Neste sentido, queridos irmãos, eu queria só concluir com este desafio. Primeiro, independentemente das teorias, das doutrinas que nós olhamos para o fim das coisas, o mais importante aqui é que Jesus está a vir brevemente. E a pergunta é: estás tu pronto? Não adianta se nós acreditamos daquela forma de conforme. A mensagem principal não é esta. É que nós devemos estar preparados. Quando o Senhor vier buscar, será que nós estamos o servindo? E Ele poderá abrir as mãos e dizer: bem, bom e fiel servo? Ou realmente nós estamos nas coisas deste mundo? Mas, além disso, uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo nos alerta, que esta é a vontade de Deus, que ninguém se perca. Por isso confiou-nos a nós este ministério de podermos alertar os outros. Basta se alguém falar em guerras, se alguém falar em fomes, em peste, seja o que for, vocês têm uma oportunidade de dizer: olha, o fim está próximo, estás pronto. Falem do Evangelho, alertem. Imaginem o que é vocês verem a vossa família numa casa e o fogo está a chegar e vocês vão-se embora tranquilamente. Certamente que entram pela casa e alertam e dizem assim: saiam para fora, olha que o fogo está a chegar. Nós estamos a ver milhares e milhares de pessoas a irem com um destino ao fogo eterno. E muitas vezes estamos calados, ficamos sentados e não fazemos a nossa parte. Precisamos de estudar cada vez mais a palavra de Deus. Se vocês imaginarem, muitos de nós, muitas pessoas que se dizem crentes, nunca chegaram a ler a Bíblia completa uma só vez. Uma só vez. Precisamos manter esta comunhão com Deus, precisamos de viver em santidade, vencendo as fraquezas. Muitas são as pessoas que dizem assim: eu sou assim e vou morrer assim. Continuam na sua teimosia, no pecado, no erro. Quando o Senhor Jesus Cristo nos alerta para mudarmos, para se transformar, em Romanos no capítulo 12 diz para nos transformar na renovação da nossa mente. Automaticamente as coisas têm que mudar para termos esta vida em santidade. Portanto, queridos irmãos, chegou a altura de arregaçarmos as mangas, de trabalharmos com diligência. Precisamos de alertar a nossa geração. Seja por folhetos, por internet, o que quer que seja. O Senhor e o Espírito Santo realmente que possa em cada um fazermos da melhor maneira, da melhor forma. Eu tive um privilégio de ter duas avós, uma ainda tem. Mas elas, neste sentido, são pessoas que não têm um conhecimento nenhum. Nenhum no sentido de que a minha avó, da parte do meu pai, era ela analfabeta.
não sabia ler, ela tinha até um problema de visão, só via por parte de um olho. Usava uns óculos assim verdes, por causa para tentar ver as sombras das pessoas. E reparem, sabem que ela conseguiu educar toda a sua família, apesar do marido ser uma pessoa difícil e descrente. Nos finais dos dias ele ainda se aproximou da igreja. E só Deus sabe realmente a sua situação. Mas os filhos estão realmente no Senhor, servindo nas igrejas. Mas ela ia ao mini mercado. Eu recordo daqueles antigos, quase de moeda de drogarias, aquelas lojinhas pequeninas. Ela pegava naquelas coisas do calendário, todos os dias, e levava. Chegava lá, via uma pessoa e dizia assim: olha, meu senhor, não se importava de ler o que diz este papel. E ela pegava no papel, o senhor pegava e lia o versículo. E ela dizia: que bom, o senhor gostou. E a partir dali, falava e conversava. Muitas foram as pessoas que chegaram a ir à igreja. Falecido Zé Carlos realmente dava este testemunho, que houve pessoas que iam à igreja, mas primeiro tinham passado por ela. Uma senhora analfabeta. A minha avó, da parte da minha mãe, está viva, vai fazer 93 anos. É aquela pessoa que estavam sempre a pedir folhetos, estavam a pedir bíblias. Diz que agora vai numa cabeleireira nova e quer oferecer uma bíblia. Irmãos, são coisas humildes, simples. Não é preciso realmente nós temos que retirar a vergonha e passarmos à ação. O Senhor Jesus Cristo diz que realmente aquele que me testemunhar diante dos homens, eu também o testemunharei. Mas também diz o inverso. Aquele que se envergonhará, o Senhor também vai dizer: nunca vos conheci. Quantos textos nós vemos de pessoas que fizeram grandes coisas em nome de Deus, e o Senhor alerta que naquele dia vai dizer abertamente: nunca vos conheci. Queridos irmãos, que realmente o Santo Espírito possa falar às vossas vidas, que a semente que foi lançada possa encontrar terrenos férteis e dar-nos fruto, queridos irmãos. Está no nosso turno, está no nosso tempo. Vamos agir. Amém?